Bom, eu trouxe um primeiro vídeo pintando esses desenhos. Eu terminei o primeiro vídeo fazendo esta base aqui dessa fruteirinha. Fiz a base, a gente faz, deixa secar pra gente voltar e fazer acabamento. Então, agora eu vou fazer o acabamento dessa base e algumas outras coisas aqui. Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Vamos aqui terminar a nossa basezinha dessa linda fruteirinha. Espero que você tenha assistido o primeiro vídeo, assista esse e goste também. Aqui eu vou trabalhar com o cinza, azul bebê e o cinza claro. Vou fazer essa bordazinha aqui embaixo, tá? Não é nessa aqui não, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu não vou passar sobre o cinza que eu já passei primeiro, né? Que foi o cinza com o prata. Agora eu vou pegar desse jeitinho aqui. Limpo o pincel com o azul bebê sobre este cinza. Mas veja que eu vou passar, tô usando o clareador, tá? Veja que eu vou passar o azul bebê sobre esse cinza e deixando a bordinha ali, porque eu arrumo essa bordinha ainda, tá? E vou trabalhando aqui, veja, as duas cores. É um mínimo de tinta, tá? Vê que eu passei o cinza escuro apenas na parte escura, não, passei o cinza apenas na parte de cima e venho trazendo esse cinza aqui para baixo juntamente com o azul bebê, tá? Tem que ser pouca tinta, porque aqui a gente já está trabalhando com tinta sobre tinta, é mesmo para dar ali uma corzinha que eu vejo. Esse azul bebê eu acho ele bonito, eu só não gosto do cheiro. O cheiro dele me incomoda, tá vendo? Meio que um contorno, né, lindinha? Temos que fazer aqui uma sombra. É um vidro transparente, mas mesmo assim, cinza claro, aonde não tem esses elementos coloridos, eu venho com o cinza claro, pincel número 6, já velhinho, usadinho, com o azul bebê. Aqui eu usei o cinza com o azul bebê. Aqui eu estou usando o cinza claro com o azul bebê, ó, olha só. Esse lado aqui é mais claro, por isso eu venho com o cinza claro, tá? Olha o cinza claro. O cinza claro. Limpo o pincel com o azul bebê sobre o cinza claro, tá? Olha só um pingo de tinta. Pincel usadinho, cerda pequenininha já, curtinha, mas ele é uma delícia. Com o cinza claro, eu vou passar nesses pedacinhos aqui que não tem tinta, tá? Tá no tecido puro. Aqui também. Com o cantinho do pincel para não cobrir ali o amarelinho, né, do macarrãozinho.
Aqui tá no tecido puro, eu passo cinza. Com esse cinza claro, eu vou fazer aqui, ó, sobre, lembra aquele cinza que eu fiz primeiro? Só o prata? Olha, agora eu peguei errado, fala sério, Dagmar. Um pingo de nada do cinza, vou deixar todo aqui, olha, todo. Porque eu vou passar aqui, ó, sobre o prata que eu passei primeiro, tá? Beleza? Com esse pincel, esse pinguinho apenas do cinza, vou escurecer um pingo só aqui, porque esse ladinho aqui, como eu falei, é mais claro, por isso não posso botar tinta demais aqui. Vou lavar o meu pincel, a brochinha que eu já estava trabalhando com ela, que é a 0, tá? E vou passar aqui, ó, espalhando toda, veja como eu vou clarear isso aqui com apenas a brochinha limpa, lavada, seca, sem tinta, olha. Ó, repara só que aonde eu quero mais claro, eu deixo mais claro. Não pode estar seco. Deu alguns minutos e faz um teste. Se tiver molhado demais, vai tirar toda a tinta. Se tiver seco demais, não vai resolver. Então, tem que estar no ponto certo, tá? Olha. Você viu, né? Como eu clareei aqui também. E veja que eu também consegui suavizar ali. Passo aqui também, veja como eu vou clarear. Eu tenho que manter mais ou menos as mesmas cores. Esse cinza claro, na pontinha do pincel, eu vou fazer esta lateralzinha. Passo com o cinza claro. Ela aqui, um lado tem esse tom de cinza que eu vou fazer aqui. E do outro lado tem um tom de cinza mais escuro, gente. Só que aqui eu estou fazendo uma pintura. Por isso eu preciso botar aqui, né, uma corzinha que é para aparecer a minha fruteirinha, tá? Sujei um pingo no cinza também normal. E sobre esse cinza claro, olha, eu vou trazendo esse aqui, ó. Um pingo de tinta, tá? E faço a mesma coisa desse lado aqui. Eu venho com o amarelo pele, clareador, porque aqui está no tecido puro. Sigo aqui a parte dos elementos pintados já. E o cuidado, né, aqui, ó, para não apagar esses detalhes, tá? Da pecinha do dourado, olha só. Um pingo do marrom. Vou passar aqui, olha, o marrom sobre o amarelo, pêssego, palha. Ai, Jesus amada. Sobre o amarelo pele, que hoje é o pêssego, tá? A gente nem chega a gravar negócio. Eu, quando não gosto de uma coisa, gente, eu lido com de mau humor. E quer ver me deixar de mau humor quando eu vou usar uma tinta e vejo a diferença da tinta. Por quê? Eu gosto muito de trabalhar com fotos tiradas das peças originais. E desta forma a gente faz muita misturinha. E dá diferença nas misturinhas que a gente está acostumada a fazer. Então, é um negócio assim bem complicado, sabe? Vou trazer aqui, ó, também no cantinho, que faz parte ainda dessa peça que eu tô pintando, tá? E dessa forma também, eu completo aqui, ó, depois da cerejinha, olha só. Pinguinho também de tinta, tá? Bem pouquinho.
Então, como esse pedaço aqui está em cima dessa base com essa cor, eu preciso trazer esta cor aqui para a transparência dela, tá? Aqui em cima vai ser a cor daqui, a sombra de fundo, né? E aqui vai ser essa basezinha aqui. Aqui já secou um pouquinho, agora eu venho com esse marrom, sobre mesmo esses detalhes, com a tinta branca, tá? E refaço esse marrom aqui, gente, mas é um pingo, não pode ser mais escuro aqui do que aqui, tá? Então, vou refazer também esse marronzinho aqui, ó, esse pedacinho que eu fiz agora e já volto. Passei o marrom, veja que ficou manchadinho, é assim mesmo, tá? Até a direção dessa parte, desse pedacinho aqui, eu trouxe também um pouquinho do marrom, sobre o que eu já tinha passado, né? E aqui também, olha, veja que eu trouxe o marronzinho até aqui, aqui eu encerrei, porque daqui pra frente eu sigo com a cor daqui. Eu faço aqui, olha, uma misturinha do ocre ouro, bem pouquinho. Não vou lavar meu pincel, vou pegar com cuidado aqui, pra não sujar, e eu não sujei, o meu siena natural. Faço uma misturinha do siena natural com o ocre ouro clareador. Não precisa também lavar o pincel. E agora nós vamos arrumar a vida dessa pintura aqui. Passando sobre o risco do carbono, viro o pincel, aproveito que já está aqui do lado. Viro o pincel, passo de um lado, viro o pincel e passo do outro. Tem desse ladinho aqui, ó, vou dividir esse caramelo que eu passei. Olha, um pedacinho aqui do caramelo, aqui é um pedacinho do siena e aqui é essa misturinha do ocre com o siena, tá? Vou passar bem aqui, ó, já pegando o detalhe e ficando marcadinho. Isso aqui precisa ficar marcadinho. Viro o pincel e faço a mesma coisa com o siena, marcando também aqui, ó. Passo logo sobre o risco do carbono. Aqui eu acerto também, é certinho. Eu vou refazer esse marfim aqui. Refaço, aqui, olha, tem tecido aqui sem pintar, vê que tá manchadinho. Eu fiz uma base e agora a gente pinta de verdade, tá? Então, eu vou preencher esses dois pedacinhos aqui com o marfim e já volto. Passei o marfim aqui, aqui. Agora, veja que eu trouxe esse marfim até o detalhe que eu fiz, assim, com o siena, tá? Aqui também, como aqui tá no tecido puro, vai ser preciso refazer um pouquinho isso aqui, tá? Com o pincel número 2, eu sujei esse pincel naquela misturinha que eu fiz do siena com ocre. Venho, deixo, olha, todo aqui, tá? Ó, todo aqui. É o pincel só mesmo a corzinha. E venho nesse marfim, não vou pintar, não vou manchar, eu não vou nada, apenas eu vou fazer um leve detalhe, é como se minha mão não encostasse, como se o pincel não encostasse aqui nessa corzinha, tá? Volto, olha só, vai olhar e vai ver que tem uma corzinha aqui diferente, olha. Tem uma coisinha diferente, por isso eu preciso prestar atenção, tá? É desse jeito. Pego um pouquinho mais, deixo todo no pratinho. Essa é a misturinha que eu fiz do ocre com o siena. Olha só, tá? É um pinguinho, gente. É um pinguinho. A parte desse siena. Visãozinha aqui, ó. Separando um pedacinho apenas do marfim
e a tinta preta, mas também é dessa corzinha que eu fiz aqui, tá? Ó, um pincel impede o lado da tinta sobre o risco que você está fazendo. Aqui tem, tá? Ó, bem encostadinho nesse e um pouquinho mais forte também, tá? Então, por isso, eu pego um pouquinho do clareador para raspar o restinho que está ali, ó, tá? Aqui é um contorninho, assim, quase nada. Eu vou clarear aqui um pouquinho sobre a misturinha, tá? É um pingo, gente, é um pingo. Sujo o pincel na misturinha e misturo com esse marfim, ó, que lindinho. Vou lavar o pincel. Esse aqui, ó, já pego aqui de cima, olha, é o siena puro. Você vê que a gente faz muita coisa, né, com uma tinta só. Quantas cores a gente descobre aqui? Lindo isso, olha. Siena puro. Siena puro, arrumo aqui. Tá bom? Passo aqui o siena natural, a tinta preta aqui, aqui e esse mesmo detalhe aqui com o caramelo e o siena natural, tá bom? Aqui não precisa que eu já passei, mas não pode esquecer de trazer essa pintura até aqui esses detalhezinhos, tá? Então, passo aqui e já volto. Arrumei a tinta preta aqui e aqui, mas as manchinhas também do caramelo está sobre essas tintas pretas, tá? Apenas eu refiz, a gente faz uma base, deixa secar um pouquinho e vem trabalhando sobre ela. Um pinguinho apenas do caramelo, eu vou passar também sobre esse siena que eu passei aqui, tá? E com um pininho, você vê, já esse aqui é o pincel número 0, tá? E olha o tamanho, gente. Pincel já usadinho, velhinho, mas delicioso para trabalhar aqui. A cerda já tá toda comidinha, mas não jogue seus pincelzinhos velhinhos fora, tá? Eles te ajudam muito aqui na sua pintura. Beleza. Eu dou marrom. Aqui já secou um pouquinho, agora eu venho com esse marrom, sobre mesmo esses detalhes, com a tinta branca, tá? E refaço esse marrom aqui, gente, mas é um pingo, não pode ser mais escuro aqui do que aqui, tá? Então, vou refazer também esse marronzinho aqui, ó, esse pedacinho que eu fiz agora e já volto. Então, passei o marrom, veja que ficou manchadinho, é assim mesmo, tá? E observa que aonde está, até a direção dessa parte, desse pedacinho aqui, eu trouxe também um pouquinho do marrom, sobre o que eu já tinha passado, né? E aqui também, olha, veja que eu trouxe o marronzinho até aqui, aqui eu encerrei, porque daqui pra frente eu sigo com a cor daqui, aqui eu passo o marfim, tá bom? Com o ocre ouro. Aqui eu estou com o pincel número 2. Esse pedacinho, olha, é o ocre ouro. Aqui nesse pedacinho é o ocre ouro. Aqui nesse pedacinho é o ocre ouro. Sobre o ocre ouro, mínimo do siena. Nem ficou, gente, de tão pouca tinta que é, ó. Sobre o ocre ouro, o siena. Sobre o ocre ouro aqui, o siena. E sobre o ocre ouro aqui também o siena. E reavivo essas tintas, tá? Aqui eu reavivo com o marfim, aqui com o marfim mesmo na direção da tinta preta, aqui é clarinho, tá? Olha, a marca do lápis tá aqui, do carbono, eu venho com o cinza.
Vê que eu deixei os elementos daqui de dentro para fazer já depois dessa parte da transparência pronta, tá? Não impede de fazer, tá bom? Com o cinza ainda, esse é o cinza, tá? Eu vou aqui, ó, contornar essa tinta branca porque ela é bem clarinha. Limpo meu pincel com um pingo do azul bebê sobre este cinza aqui, ó. Peguei tinta demais? Beleza, lavo o pincel, um pingo mais da tinta cinza, vou misturar aqui, porque é clarinho isso aqui, tá? Não é escuro não, ó. Espalho bem, pingo da tinta cinza, bem pouquito, tá? Aí eu conto aqui, ó, 1 e 2. Nesse aqui, ó, pouquinho da tinta cinza, mas é nada, gente, de tinta. Olha, eu gosto de botar aqui que é pra você ver, tá? Que não é nada de tinta. Passo aqui um pingo do azul bebê, quase nada, sobre. Olha, espalho bem, tá? Espalho bem isso aqui. Não marquei aqui, não precisa, tá? Não precisa porque, ó, aqui fica fácil da gente ver. Eu passo um pouquinho desse, tá parecendo um cabinho de guarda-chuva, né? Um pouquinho aqui e venho com esse cinza aqui, ó, linha reta. Quando eu chego nessa parte aqui de baixo, eu viro um pouquinho. Aí eu vou emendar até aqui, gente, porque tem muito barulho. Bem, preparei a fruteirinha para a suposta transparência, mas a gente precisa fazer e deixar secar. Macarrãozinho, eu vou trabalhar com o papaya e com o rosa inglesa e a tinta branca. Pincel número 6 já usadinho. Eu vou fazer a misturinha aqui no próprio tecido, tá? Um pingo do rosa, do papaya, clareador, misturo bastante, deixo bem ralinho. Começo com o papaya. Espalha bem essa tinta, tá? Cobrindo cada traminha do tecido. Veja que eu vou passando por aqui, mas vou deixando a partezinha do meio um pouquinho mais claro aqui, tá? Esse aqui também é o número 6, mais novo que o outro, porque esse pedacinho aqui é maior, né? Então, eu já posso pegar umzinho com a cerda um pouquinho maior. Esse aqui é mais novo, por isso a cerda dele ainda está mais durinha, mais firme, não tá dura, firme, tá? Esse aqui não tem mais número, já acabou, porque a gente vai usando, vai tirando, vai apagando a tinta da numeração. Aqui é o papaya, espalho bem essa tinta. Venho com o rosa inglesa, mais clareador também. Passo nesse ladinho que é mais claro. Espalho bem também, tá? Dei uma borradinha por aqui, não tem problema, porque eu ainda vou trabalhar aqui com ela.
E que cor linda fica, tá? Faz aí, você vai gostar. Vou trabalhando as duas cores, o papaya e o rosa inglesa. O pingo do rosa inglesa aqui. Espalho também. E que lindinho, né? Lavo meu pincel com o pingo do cerâmica na pontinha do pincel. Esse cerâmica não está tão diluído, tá? É um pingo. Ponho aqui juntamente com esse pingo do papaya que já está aqui, tá? Olha. Envolvi todo o meu pincel, porém mínimo de tinta dos dois lados. Tiro todo no meu pincel, gente, cuidado que o cerâmica é forte, tá? Se não tiver cuidado, mesmo limpando no pano, eu venho no clareador. Já passo também aqui, nesse pedacinho. Volto pro pincel número 6 também, mais usadinho. Um pingo do papaya puro, clareador. Um pingo dessa misturinha. E vou circular com ele aqui, olha só, já trazendo nessa primeira partezinha que eu fiz. Um pingo apenas a mais. Não sei se minha mão tá aí na frente, gente, desculpa, mas tem momento aqui que é complicado, tá? Olha só, vou circular aqui um pouquinho, arrumo mais um pouquinho aqui. Também esse ladinho. Um pinguinho desse cerâmica mais forte, sem ser o cerâmica puro, tá? Olha, escureço aqui também. Lavo o pincel, o rosa inglesa bem, desculpa, bem pouquinho. Esse ladinho aqui é mais claro, eu venho com ele, o rosa inglesa, tá? Esse pedacinho aqui é mais claro, eu venho com rosa inglesa. Com rosa inglesa, eu passo nesse pedacinho aqui, clareador. Pra cá ele diminui porque está subindo, né? Então, tudo que dá distância é menor, vai diminuindo, tá? Com um pingo do papaya. Opa, então, carocinho aqui, gente. Vai secando, vai criando, né, bolinha. Um pouquinho do papaya. Borrei aqui um pedacinho do lugar da tinta branca, mas não tem problema. Com uma misturinha do cerâmica, clareador e isso aqui, nada de tinta. Limpo no pano. E também dou uma corzinha ali, dou uma corzinha aqui. Lavo o meu pincel e vou espalhar isso aqui.
Não avanço muito aqui pra cima do rosa inglesa. Desculpa aí, gente. Com o pingo da misturinha do papaya com o rosa inglesa. E do papaya não, do cerâmica. Eu vou pegar um pingo mais forte, porque aqui está perto do vidrinho, né? Então, olha só que pingo, tá? Um pingo da misturinha aqui também. Mas pingo do papaya, olha, na pontinha do pincel. Vou passar nesse meio. Um pingo do rosa inglesa, a mesma quantidade. Passo aqui nesse meiozinho que eu passei o papaya puro, tá? O rosa inglesa puro. Clarei um pingo a mais. Lavo o pincel. Pingo da tinta branca também na pontinha do pincel. Não pego o clareador, dá até porque ela tá ralinha. E venho aqui, ó, clareando um pouquinho. Tem uma marquinha aqui, mas é da tábua aqui, tá? Um pingo dessa tinta, vou clarear aqui um pouquinho, limpo o pincel. Pingo do rosa inglesa, vou misturar com essa tinta branca. Pingo da tinta branca, limpo o pincel. Pingo do rosa inglesa quase nem aparece, tá? Mas a gente sabe que tem. A gente botou, a gente tá vendo. Pingo do papaya puro, bem pouquinho, nesse lugar mais clarinho. Limpo o pincel. Pingo da tinta branca sobre o papaya. Pingo dessa misturinha do cerâmica com o papaya, ó. Ih, tem um cabelo aqui no meu pano. Pego, tá vendo? Limpo todo no paninho. Aqui, ó. Nesse de baixo não é tão clarinho, tá? Pinguinho do cerâmica com o papaya. Opa, não veio nada, já secou, gente. Mas aqui não entra o cerâmica puro, tá? Aqui também. E aqui também a foto de referência precisa, tá? E vou arrumar esse pingo aqui, ó, também. Bem pouquinho. Aqui a gente mantém esse arredondado. Com o papai um pingo de nada, eu vou trazendo até aqui, ó. Tá? Lavei esse pincel, a tinta branca, aqui, tá, ó. No recheiozinho dela. Linda essa cor. Faz aí, você vai gostar. Aliás, faz tudo que eu tô mostrando aqui, gente. Fica tão bonitinho, delicado, suave. Vamos pintar, né? Vamos fazer artesanato. Faz bem ao coração. Se não souber, pede a Deus. Faça igual a mim. Eu peço ao meu Deus para me orientar aqui, porque cada pintura que eu trago aqui para você, você pode reparar que eu não repito pintura, né? Às vezes até mesmo o próprio elemento misturado com outras.
Limpo sempre o pincel se achar que tem muita tinta, tá? Gosto de trazer novidade para você. Se você já assiste meus vídeos, você vai ver que eu não estou mentindo, né? Mas não é aqui por mim sozinha não, tá? Sozinha a gente não consegue não, gente. Ore a Deus, peça, peça com fé, tá? Não consegui a primeira vez, tenta de novo. Vai tentando. Você não tem noção de quantas vezes eu faço uma pintura para trazer. Quando eu chego a trazer aqui para você, é porque eu estou mais ou menos segura, tá? 100%, gente, não adianta, tá? Nunca estamos 100% segura com nada. Beleza, agora eu vou deixar secar um pouquinho, é o mínimo, tá? Para voltar arrumando. Enquanto vai secando um pouquinho que eu preciso nesse biscoitinho, eu venho com o púrpura, a brochinha, zero, clareador, vou espalhar todo aqui, veja, olha. É um pingo, tá? É um pingo mesmo, não precisa lavar, limpo no meu paninho, porque eu vou dar uma arrumação nessas tinta que tá aqui, tá? Nessas pinturinhas, olha. O púrpura, pego, tiro aqui no meu paninho, venho com o púrpura, aqui é esse purpurinha, não veio nada, ai meu Deus. Aqui só um pouquinho, aqui, gente, imagina, uma tinta assim, que quase não existe, olha. Aqui, tem um desenho aqui, eu mantenho esse desenho, tá? Olha. Vou só passar aqui nesse restinho, não vou passar no paninho, porque tem o mínimo. E agora esse pinguinho, olha só, vou fazendo manchinhas por aqui. Não vou lavar o pincel com o pingo do vermelho vivo, faço a mesma coisa com clareador, espalho todo aqui e vou passar, ó, nesses pedacinhos, olha. Aonde eu não passei o púrpura, clareador, aonde eu não passei o púrpura, eu venho com esse vermelho vivo, mas é um nada de tinta, tá? Então nada, gente, ó. O lugar que tá sem púrpura, eu passo o vermelho vivo. Clareador. Às vezes a gente se dá uma perdida. Aqui, ó, nesse pedacinho, aqui perto da cerejinha está no tecido puro. E não pode ter trama aqui sem pintar, tá bom? Aqui eu venho escurecendo. Vou avivar um pinguinho aqui esse meio. Tinta de cor forte ainda, tá? Veja só que pinguinho. Lavo a minha brochinha com o pingo do terra queimada, que eu já estou trabalhando com esse terra queimada. Ponho aqui tudo mínimo, mais clareador do que o terra queimada, gente. Olha só, vou sujar nesse púrpura, nesse vermelho vivo e vou fazer aqui, ó, umas arrumaçõezinhas, mas olha, nada de tinta, tá? Aqui posso ver já ao redor da cerejinha. Continuo com esse pincel aqui, ó, passei por cima ali do cabinho da cerejinha, né, que eu resolvi também botar, tá? Não tem problema, olha, é um pingo de tinta,
tá? Tudo mesmo, que um pingo de tinta. Olha só, subo e desço com esse pincel, subo e desço. Aonde ficar essa manchinha, ficou, tá? Não estou lavando, não estou limpando a brochinha, porque tem pingo de tinta aqui, então, né, não precisa, tá? Olha só esse cantinho um pouquinho mais escuro, deixando a borda lateralzinha mais clarinha um pouquinho. Faço a mesma coisa desse ladinho, porque tem aqui a cerejinha, tem o macarrãozinho, pingo, tudo pingo. Posso expandir um pouquinho essa sombra, porque tem no vidro essa sombra, tá? Olha só. É bem escuro isso aqui embaixo. Olha só o pincel rapidinho subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, deixando manchadinho, tá? Vou pegar, olha, mais clareador do que o próprio Terra Queimada, que essa misturinha toda que tá aqui, que é uma mistureba, né, isso aqui. Também dou uma escurecida aqui, ó. Quando tiver tinta, não tem mais tinta, mas eu não quero mais pegar mais tinta aqui, porque é só isso aqui mesmo agora, ó. Aqui também é um pouquinho mais escuro, tá? Onde passei o púrpura puro primeiro, tá bom? Olha só. Lavei e sequei bem o pincel. Venho com pingo do rosa inglesa, um pingo do clareador, que já é o que eu estou trabalhando com esse rosa inglesa. Deixo todo aqui no pincel, passo no meu paninho, tirando quase todo, porque eu vou dar uma clareada aqui. Tiro mais, olha só o pingo que é, tá? Mas nesses lugarzinhos aqui que não tem esse tom escurecido com a misturinha do púrpura e do terra queimada, tá? Olha só, pinguinho, né? Só um pinguinho, olha, aqui, ó, nesse pedacinho. Só um pinguinho sobre esse vivo que eu passei aqui. E tá, beleza. Não vou mexer aqui, não agora, tá? Também preciso que seque, gente. Aqui a gente faz, deixa secar, tá? Enquanto vai secando esse tom colorido para eu voltar, eu vou fazer a cerejinha com o vermelho púrpura. É um vermelho, né, gente? Eu trato ele como vermelho, porque eu vejo um vermelho nele. Ele não é um vinho, não é... Porque eu gosto muito da misturinha terra queimada com o púrpura, com o vermelho tomate. E o vinho eu acho que não combina, tá? Na minha cabeça, o vinho não combina. Vou fazer rosa, por exemplo, frutas. Eu prefiro o terra queimada, a misturinha do terra queimada, porque eu vejo, vou fazer rosa. Não vejo o vinho no meio da pintura com tinta vermelha. Não vejo de verdade, mas isso é coisa minha, tá, pessoal? Olha, o passeio vermelho púrpura e venho com o vivo. Vou trabalhar um pouquinho esse vivo juntamente com o púrpura, tá? Pincel número 2, usadinho, seda comidinha. Posso passar ali sobre aqui a parte do cabinho, beleza.
Olha, eu vou trabalhando aqui só por enquanto com essas duas cores. Um pouquinho do púrpura, vou arrumar aqui. Aqui não pode ser muito clarinha, porque eu vou fazer a sombra de fundo, né? Ainda com o marrom, vai escurecer mais, tá? O púrpura. Lavo o meu pincel. Deixo secar um pouquinho. Aqui eu venho com um pouquinho do azul hortênsia, mais clareador do que o azul. Quase nada de tinta, espalho todo aqui. Limpo no meu pano. Esse pingo de tinta é que eu vou passar aqui, tá? Aí já pode passar em tudo, porque aqui eu estou seguindo agora a cor de fundo e um pouco da cor do vidro, que tem um azul aqui, olha, tá? Esse vidro, ele não é azul, mas acredito que no lugar que ele estava, ele trouxe esse azul aqui para mim, e eu respeito. Olha, que pingo, tá? É bem pouquinho, do lado de cá também. Um pingo da tinta branca, porque eu vou passar aqui, ó. Um pinguinho a mais, deixo ali, limpo no meu pano. E esse pedacinho aqui tem um clarãozinho. E eu também respeito. Por isso é legal você tirar aí foto de peças originais, porque te ensina muito, traz muito ensinamento para você sobre a pintura, tá? Muito melhor do que você pegar foto comum. Então já começa aprendendo, tirando os seus próprios riscos, fazendo suas próprias montagens. Aqui no meio só um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Pingo. Aqui aparece o azul, a tinta branca, tá? Já aproveito esse meiozinho aqui, ó, tinta branca clareador pouquíssimo. Já vou também clarear aqui, ó. Não sei se você assistiu o primeiro vídeo que eu falei, que aqui é bem clarinho. E veja aqui, ó. Tá? É bem clarinho mesmo isso aqui, ó. É bem branquinho, tá? Vou deixando por aqui. Limpo. Esse pedacinho aqui, ele é clarinho, mas não é tão branquinho quanto aqui, tá? Com tinta, olha só o pinguinho. Deixa aqui também. Mas tem um contorninho na lateral aqui, tá? Limpo o meu pincel, pouquinho do vermelho vivo puro, quase nada, gente. Vou arrumar aqui dentro, porque esses doisinhos aqui, eles são clarinho mesmo, tá? Bom, paro por aqui. Eu volto, se Deus quiser, com o próximo vídeo, terminando uma coisa ou outra que falta. E venho também trabalhando com a tinta branca, completando aqui a parte da suposta transparência, tá bom? Espero que você tenha assistido o primeiro vídeo, assista esse também. Não perca o próximo, em nome de Jesus eu venho trazendo ele completinho para você, tá? Espero que te ajude aí. Bem, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Espero que você assista, se assistir e gostar, deixe o seu like, compartilhe. Um abraço, fiquem com Deus.
Tchau, tchau. Bom final de semana.